Olá a todos, bem-vindos ao número 27. Agora, se você está procurando comprar um carro de luxo de alto padrão como este Bentley GT, o preço base de um modelo moderno é de cerca de 180 mil libras. Eu paguei apenas um décimo desse valor pelo meu GT. Eu paguei 18 mil libras por este carro. Mas será que isso faz dele o melhor negócio? Ou, no final das contas, é um pouco decepcionante? Hoje vou te contar como este aqui anda, se ele é digno do nome Bentley, e principalmente também alguns dos pontos negativos de comprar um carro como esse. E no final, vamos decidir se foi uma compra inteligente ou não. Para mim, o verdadeiro carro de luxo se define pelo conforto extremo ao rodar em baixa velocidade. Então é quando você está rastejando, quando está andando bem devagar, sabe? Literalmente abaixo de 10 milhas por hora ou algo assim. Como o carro reage aos solavancos, porque na maioria dos carros nessas velocidades não é necessariamente desagradável, mas o carro não anda rápido o bastante para a suspensão fazer efeito. Assim, o carro acompanha os solavancos. Os verdadeiros carros de luxo em que já andei, os Bentleys, alguns dos melhores classe S da Mercedes, com suspensão a ar, mesmo nessas velocidades, eles te protegem de qualquer solavanco. E este faz exatamente a mesma coisa. Uma coisa que eu tenho que dizer, porém, é que não tenho certeza se isso se deve tanto ao luxo do carro quanto ao seu peso. Essas coisas são bem pesadas. Elas são bem pesadas, cerca de 2,5 toneladas, aproximadamente 2.500 quilos. Mais ou menos. São carros muito pesados, por isso transmitem sensação de luxo em baixas velocidades. Mesmo assim, isso aqui parece em tudo um carro de luxo, um modelo realmente especial e de altíssimo nível. Primeiro, aquele motor ao ligar e dirigir o carro me parece realmente especial. Alguns dizem que o W12 não é realmente suficiente, não é marcante o bastante, não parece, não é distinto o suficiente e é um pouco barulhento demais. Eu acho que o som é ótimo. Ele dá ao carro uma espécie de aura oculta. Bem, não oculta, mas dá uma sensação de ameaça, de poder escondido que está esperando para ser liberado. Uma coisa que eu vou dizer que não é perfeita para mim é a resposta do acelerador em algumas configurações. Então, é claro que precisa ter um nível disso, precisa ser perceptível em baixas velocidades quando você está tentando manobrar e estacionar o carro. Eu acho que eles deveriam ter ajustado isso para que, quando você realmente estiver dirigindo ou saindo de cruzamentos, fosse um pouco mais ágil, só porque há muito curso do acelerador bem no início do pedal. Quero dizer, não é terrível, mas simplesmente não parece certo. Agora, aparentemente, o torque máximo desse motor é em 1.600 RPM, então 550 cavalos de potência. Não consigo lembrar o valor do torque de cabeça, mas é um valor alto de torque e você consegue sentir isso. Então, em termos de aceleração, para mim isso absolutamente não decepciona em nada. Nós vamos fazer uma puxada em 1 minuto também e ver, em termos de desempenho puro, o quão rápido ele é, porque eles deveriam ser bem ágeis. Mas no uso diário, o motor é suave, é potente e tem um som ótimo. 10 pontos. Mesmo nesse carro mais barato funciona, o som é bom, eu não poderia esperar mais. A única coisa ruim que a gente tem que criticar, eu acho, é que o consumo de combustível é realmente horrível nesse carro. E eu acho que é pior do que a minha Ferrari 3A, que sim, tem um motor muito menor, pesa menos, mas é dos anos 70. Ao dirigir pelo interior do Reino Unido, sem muito trânsito e em estradas de 50 a 60 milhas por hora, espere cerca de 17 milhas por galão. Se você estiver na cidade, com certeza vai cair para 12 ou até menos. E se você pisar fundo de novo, sabe, vai cair para abaixo de 10 com certeza.
Mas se você estiver pegando um desses como um carro para, sabe, ocasiões especiais, isso não vai pesar tanto. Eu entrei nesse tipo de estrada. O que é isso? Uma estrada do tipo A ou B, só para fazer, vou sair de um cruzamento, vamos fazer uma puxada de aceleração com o pé embaixo. Está chovendo, mas o GT tem tração nas 4 rodas e um chassi competente. Por isso, não me preocupo muito. Depois, vamos descer pela estrada famosa, que a maioria de vocês conhece como Harris Road, e vamos levá-la para onde ela realmente não deveria ir. E vamos ver como ele se sai em uma estrada sinuosa, cheia de curvas e buracos desse tipo, com o pé no fundo. Não. Tão seguro e a forma como ele puxa, o chão está realmente escorregadio. Mas ele simplesmente vai e continua indo. O câmbio, super suave, macio como seda. Mesmo com o acelerador no máximo assim, você não sente muito as trocas de marcha. Então, novamente, não dá para criticar a conjunto mecânico. É um carro rápido. Mas como será que ele vai se sair com uma dirigidinha mais animada? Não, alguém está prestes a entrar. Uma dirigidinha mais animada nessa estrada. Consegui passar na frente dele. Graças a Deus por isso. Então, primeiro de tudo, vamos deixar no modo conforto, porque uma das coisas que eu acho que li em alguns dos primeiros avaliações, quando esse carro foi lançado, eles eram em sua maioria favoráveis. Mas uma das coisas que mencionaram é que a suspensão não estava muito boa. Como falei, o conforto em velocidades baixas é ótimo. Quando você acelera, ele parece mais inquieto do que o esperado para um carro assim. Depois explico o motivo, que tem relação com o objetivo da Volkswagen. Mas vale ressaltar que, embora não seja de forma alguma desagradável, o conforto não é perfeito. Beleza, agora eu vou colocar no modo mais esportivo. Conforto, ok, esportivo. E de novo, já fizemos isso e não é como se ficasse insuportável agora ou que o carro começasse a balançar para todo lado. De certa forma, numa estrada assim, é até mais confortável que no modo conforto, pois o carro não balança ou inclina tanto. Você sente um pouco mais as pequenas vibrações. Ele faz curvas de forma muito mais precisa, muito mais afiada, porque você não tem aquele tipo de balanço. E ele mantém o carro bem estável, especialmente nessas curvas mais abertas. Para ser sincero, é bem impressionante. A única coisa é a direção. A direção fica pastosa logo fora da posição central. Mas, quando você entra na curva e carrega o peso, a sensação melhora bastante. Mas, perto da posição central, a direção não tem uma sensação muito agradável. Além disso, quero dizer, você sabe, ele vai fazer as curvas. Eu preciso de limpadores novos. Ele faz essas curvas bem rápido, considerando o quão pesado esse negócio é. Na verdade, sua dirigibilidade é surpreendentemente boa. Não é um carro que você vai gostar de levar ao limite, mas para ir do ponto A ao ponto B, ele é certamente rápido o suficiente. Tenho quase certeza de que vai ser um pouco complicado, porém, quando chegar naquela sequência realmente técnica de descida, seguida de subida em S. Vamos jogar lá e ver o que acontece. Provavelmente, eu deveria travar a marcha, mas ainda não fiz isso. Então vamos ver como ele se sai com o câmbio do jeito que está. E também vamos voltar pelo outro caminho. Aqui embaixo está controlado, não é muito rápido. Essa curva à esquerda é bem fechada e ele tem muita aderência. Uau! Tem muito mais aderência do que eu imaginei. Nem saiu de frente. Beleza, próxima volta. Vamos acelerar mais. Ok, estou voltando para o outro lado. No topo, o motor fica mais áspero. Após 5, 5,5, ele se torna ainda mais áspero. Certo, vou colocar aqui, voltar para OK, terceira marcha. E vamos ver como ele se comporta agora.
A traseira ficou um pouquinho leve saindo daquela curva, à esquerda em contra-inclinação, mas não parecia que ia acontecer nada demais. Você podia sentir a dianteira puxando o carro para frente. Esse sistema de tração nas 4 rodas é mais voltado para a dianteira, então faz isso mesmo. Na minha opinião, não é fácil fazer a traseira sair. Acredito que algum movimento seja possível, mas ali não ocorreu. Foi uma grande mudança para a Bentley. Foi o primeiro da geração VW. A VW, obviamente, queria e precisava fazer algo diferente do passado. Eles queriam vender em maior quantidade, precisavam de um público mais amplo, precisavam de um público mais jovem. Então eles queriam um carro com uma proposta um pouco mais esportiva. Além disso, isso diferencia da Rolls-Royce. Então eu acho que isso volta ao fato de que a suspensão tende a ser um pouco mais firme, às vezes, do que você espera. E que isso aqui tem uma dirigibilidade muito melhor do que eu jamais teria imaginado possível para um carro tão grande. Eles meio que priorizaram, eu acho, a dinâmica de condução. E quero dizer, não existe outro Bentley anterior a esse que dirija tão bem quanto esse aqui numa estrada como essa. E eles fizeram isso porque precisava atrair um público mais jovem. Nesse ponto, eles tiveram sucesso total. Mas, quando se trata de comprar um carro como esse, hoje em dia, eu sei que os modelos modernos são realmente muito melhores. Eu vou fazer um teste comparando esse com um dos modelos modernos, mas, em termos de refinamento, eles realmente resolveram muitos desses problemas enquanto mantiveram o mesmo estilo. Mais ou menos as mesmas capacidades, mas com esse aqui há um certo compromisso, porque eu acho que, nessa fase da vida, você não vai comprar um desses para sair acelerando por aí. E na minha opinião, ele teria se beneficiado de uma suspensão um pouco mais macia. E há outras áreas em que o GT dessa época é um pouco abaixo do ideal, eu diria. E outra delas é NVH. Então, o tipo de ruído que você percebe é bastante barulho de pneu entrando na cabine. Agora, esse aqui, acho que todos são assim, ele tem vidros duplos. O ruído do vento não é ruim. Novamente, eu não diria que está à altura dos padrões de um carro desse tipo e desse preço. Mas ainda podemos chamá-lo de Bentley, sabendo que é uma mudança tão radical em relação a tudo o que veio antes? Bem, veja, acho que podemos concordar que ele é incrivelmente capaz. É uma quantia enorme de dinheiro. Uma quantia enorme de dinheiro. É muito carro pelo que custa. E sim, ele vem com alguns riscos, como qualquer carro caro que agora está barato. Mas se você comprar com cuidado, escolher um bom, eu realmente recomendo que você vá atrás de um desses. Acho que eles são uma pechincha do século em muitos aspectos. Então estamos terminando em alta hoje, mas tenho certeza de que este Bentley ainda vai me surpreender. Vou levá-lo a Bentley para uma revisão, que é também onde vou fazer o teste contra o modelo mais moderno, o GT atual. E eu também preciso resolver esse problema do TPMS, que eu acredito, espero, que seja apenas um dos sensores nas rodas, embora todos estejam dando leitura. Recebo as leituras deles, então é estranho isso acontecer. Às vezes, bateria fraca pode causar esse problema. Obrigado a todos por assistirem, agradeço muito. E realmente, espero ver vocês no próximo vídeo. Fiquem atentos para quando sair o próximo vídeo sobre isso.